Olá, quando acontece um desastre ambiental, cada segundo é absolutamente crucial, não é mesmo? Mas como garantir que as decisões certas sejam tomadas, e rápido, quando as informações estão todas espalhadas, muitas vezes desatualizadas? Pois é, hoje vamos analisar um projeto que busca resolver exatamente isso, usando a tecnologia para transformar dados em ações que podem literalmente salvar vidas. A base para a nossa conversa de hoje é o projeto de intervenção de Cleston da Silva Foreste, que teve a orientação do professor Luiz Gustavo Schroeder e Braga. Este é um trabalho de conclusão do curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da renomada Universidade Federal de Juiz de Fora, com previsão de conclusão em 2025. É um ótimo exemplo de como a academia pode e deve gerar soluções práticas para os desafios bem reais da nossa sociedade. Então, como vamos explorar essa proposta? Primeiro, vamos entender o problema central, o desafio dos dados. Depois, vamos conhecer a solução integrada que o projeto sugere, ver suas diversas aplicações, os obstáculos a serem superados e, claro, fechar com as conclusões sobre o impacto estratégico de tudo isso. Para a gente entender de verdade a importância dessa proposta, primeiro a gente precisa mergulhar no problema que ela quer resolver. Gerenciar informações em momentos críticos é como montar um quebra-cabeça gigante, só que com as peças espalhadas por todos os lados. E a pergunta que fica é: poxa, em plena era da tecnologia, da informação, por que ainda é tão complicado gerenciar dados de um jeito eficaz para prevenir e responder a desastres? A resposta, em resumo, está na fragmentação e na falta de atualização dessas informações. Vamos tentar imaginar a pressão que um gestor público sente no momento desses. É preciso agir rápido, mas os dados não são confiáveis. As informações estão cada uma num sistema, os cadastros são super antigos e muitas vezes não tem nada a ver com a realidade lá no campo. E o pior, não existe uma rotina de atualização por parte dos municípios. Isso tudo cria um cenário de muita incerteza, justamente quando a precisão é a coisa mais importante do mundo. Bom, diante desse cenário tão desafiador, o projeto apresenta uma solução tecnológica bem robusta. Vamos ver agora como essa ferramenta se propõe a organizar esse caos e a dar um sentido aos dados para que eles possam guiar as ações de forma muito mais eficaz. Certo, mas o que é exatamente um painel gerencial? Pense nele como se fosse um centro de comando digital, uma plataforma que consegue centralizar, processar e analisar informações de várias fontes diferentes, como dados geográficos, socioeconômicos, climáticos. O objetivo principal é permitir uma visualização bem clara dos riscos e ajudar a montar respostas muito mais rápidas e eficientes. O funcionamento, na teoria, é bem elegante e simples. Primeiro, o painel centraliza os dados, ou seja, junta tudo num lugar só. Depois, ele processa essa montanha de informações, analisando as diferentes variáveis. Em seguida, ele visualiza os riscos de forma integrada, usando mapas e gráficos. E por último, a etapa mais crucial de todas. Ele apoia a resposta, dando a base para uma tomada de decisão ágil e principalmente bem informada. E de onde vêm todos esses dados? A grande força do painel está justamente na capacidade de juntar fontes oficiais. A gente está falando de dados sobre população e moradia, lá do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, informações sobre o clima, do Instituto Nacional de Meteorologia, mapas de áreas de risco geológico do Serviço Geológico do Brasil, dados sobre o uso do solo e desmatamento do projeto MAP Biomas e, claro, os próprios cadastros dos municípios. É a união de todas essas visões que gera um panorama realmente completo. Mas talvez o mais fascinante nesse projeto é perceber que a utilidade de uma ferramenta como essa vai muito além da resposta a emergências. Ela pode, de fato, redesenhar o jeito como a gente gerencia nossas cidades e nossos recursos no dia a dia. No planejamento urbano, por exemplo, o painel vira uma ferramenta de prevenção. Ele pode ajudar a identificar e delimitar áreas que são seguras para novas construções, sabe? Evitando a ocupação de locais de risco e ajudando a otimizar toda a infraestrutura da cidade. E para o meio ambiente, os benefícios são diretos. Com dados de satélite e monitoramento constante, a ferramenta pode ajudar a detectar desmatamento mais rápido, acompanhar focos de queimada e a gerenciar os recursos hídricos de uma forma muito mais sustentável. A aplicação na saúde pública também é super poderosa. Imagina cruzar dados do clima como ondas de calor ou enchentes com informações socioeconômicas. Com isso, é possível monitorar e até prever surtos de doenças, orientando as políticas de prevenção e controle de uma forma muito mais inteligente. É claro que uma proposta tão ambiciosa assim não vem sem seus desafios. É fundamental ter uma visão equilibrada, reconhecendo tanto os obstáculos para a implementação, quanto as oportunidades incríveis que a tecnologia do futuro nos reserva. Aqui a gente vê essa balança.
De um lado, um potencial enorme com decisões mais ágeis e planejamento preventivo. Do outro, os desafios do mundo real, como padronizar dados de tantas fontes diferentes e a infraestrutura de tecnologia necessária, como garantir a segurança dessas informações e, um ponto crucial, como tornar tudo isso acessível e compreensível para todo mundo. Agora, olhando para o futuro, o potencial é ainda maior. O projeto aponta para o uso de inteligência artificial para fazer previsões muito mais precisas e de machine learning para identificar padrões de risco que talvez um ser humano nem percebesse. Se a gente combinar isso com os avanços em sensoriamento remoto e imagens de satélite, o painel se tornaria uma ferramenta ainda mais dinâmica e preditiva. E assim, a gente chega na conclusão, onde fica bem clara a importância estratégica de um trabalho como este. Não se trata só de criar mais uma ferramenta, mas sim de adotar uma nova filosofia para a gestão pública. O ponto central é este, e a citação do próprio trabalho resume isso perfeitamente. Investir na integração de dados é um avanço estratégico. É um passo fundamental para a gente construir sociedades mais resilientes, mais capazes de se antecipar e se preparar melhor para os desafios que vêm por aí. Se esta análise foi interessante e agregou conhecimento, considere seguir o canal, curtir e compartilhar. Assim, ajudamos a difundir informações de qualidade para mais pessoas. É importante ressaltar que esse conteúdo é uma síntese do trabalho original, produzida com o apoio de ferramentas de inteligência artificial. Muito obrigado e até a próxima!